Comunicando o Reino por Elisa Mâncio. Ao infinito e além. Olá, seja bem-vindo ao podcast Comunicando o Reino. Eu sou Elisa Mâncio e estou aqui para falar com vocês hoje sobre um tema que eu gosto muito, que é podcast. Isso mesmo, muita gente sempre me pergunta, né? Poxa, Elis, mas você colocou um podcast no ar, como é que é isso? Como que funciona? Eu sou da época que eu cresci ouvindo rádio, e eu ouvia muito rádio junto com a minha mãe. Assim, eu tenho as minhas primeiras memórias sentada brincando, e enquanto minha mãe lavava roupa, cozinhava, fazia alguma atividade na casa, e ela ouvindo rádio e eu ouvindo rádio junto com ela. O podcast tem sido essa evolução de uma paixão que nós temos mesmo por áudio que vem do rádio. E o podcast, ele nos dá a possibilidade de ouvir temas que a gente gosta no horário que a gente quer e que a gente pode. Então, isso é maravilhoso. Então, nesse episódio, trouxe para vocês aqui 7 passos para você criar o seu podcast. Você vai ver que é muito simples. Eu consegui, você consegue. Faça assim, simples assim, desse jeitinho que eu tô te falando. Podcast. A primeira dica para você ter o seu podcast é você escolher a sua linha editorial. O que é isso? De comer ou de passar no cabelo, né? Linha editorial é a lista de temas sobre qual assunto, sobre o que se trata o seu podcast. O meu podcast, o Comunicando o Reino, ele se trata sobre comunicação em prol do reino de Deus, seja on ou offline. Nós vamos tratar aqui ao longo dos episódios, Na primeira temporada a gente falou sobre missões, nós vamos falar sobre vários temas, várias temáticas relacionadas à comunicação e multimídia, na nossa geração. E essa é a temática do meu podcast, foi algo que eu orei, que eu escolhi, e é algo que eu falo há tantos anos, Desde 2007, atuando e trabalhando nisso, ficou meio até que óbvio que o meu podcast seria voltado para a área de comunicação. Então, eu escolhi essa temática, mas tem podcast sobre tudo. Tem podcast sobre filmes, sobre séries, sobre publicidade, tem podcast sobre humor, tem podcast de criatividade. Tem uma imensidão de podcasts, inclusive, ao final aqui eu vou indicar para vocês alguns que eu ouço e que eu curto. Lógico que eu não estou em dia com todos, porque se vocês verem, a maioria dos podcasts tem 1 hora de duração, então eu não consigo ouvir todos, toda semana, eu ouço sempre que eu posso. Então, primeiro, a dica, escolha o seu tema, a sua linha editorial sobre o que você vai falar. Segundo, em sua maioria, os podcasts são semanais, E se você considerar o ano tem 52 semanas. Então, é a mesma lógica de quando você vai criar o seu canal do YouTube. É você se organizar, A segunda dica é você se organizar para você ter temas para as 52 semanas do ano. Pode parecer difícil, mas não é. É você sentar e orar e buscar uma direção aí para que linha de atuação você vai seguir, quais temas você vai falar, fazer pesquisa nos seus stories pedindo sugestões de temas para os seus seguidores, converse com a turma da igreja, da célula, com seus amigos, com a sua família e vai levantando temas. Lógico que não é uma regra, você vai ter que seguir exatamente aqueles 52 temas. Podem surgir aí ao longo do caminho novos temas, novas histórias que você vai tratar no seu podcast. Então, primeira dica é escolher a linha editorial. Segunda dica, o planejamento anual das suas postagens. Terceira dica, tenha uma rotina de gravações, Hoje é muito fácil gravar um podcast porque você grava com o próprio celular. Eu mesma estou gravando aqui com o meu telefone.
Então, você pode gravar com o seu fonezinho de ouvido mesmo, que vem no celular. Geralmente, o microfone dele já é ótimo. Você pode gravar com o microfone de lapela. Então, você já tem ali o seu aparelho, né? Vamos dizer assim, o seu aparelho de gravação já caminha com você todos os dias. Mas é importante você criar uma rotina de gravação. Por exemplo, eu estou gravando hoje, estou gravando uma sequência de 4 episódios. Estou gravando episódios para 1 mês de conteúdo. Isso ajuda, porque se acontecer alguma coisa em uma dessas semanas que eu não puder gravar, eu já tenho um conteúdo guardado, gravado, editado. Isso já ajuda bastante, né? Então, vamos supor, se eu conseguir ao longo dessas próximas semanas entrevistar alguém, eu posso intercalar essa entrevista aqui no meio desses episódios e vai ser muito bom. Então, tenha mesmo uma rotina de gravações, separe um tempo para você gravar o seu podcast. A nossa quarta dica. Você precisa de escolher um software para gravar e para editar podcast, correto? Então, se você vai editar podcast, eu vou dar a quinta e a sexta dica na sequência. A quinta dica, eu gravo meu podcast no aplicativo que se chama Anchor, que é de âncora, que é um aplicativo do próprio Spotify. E nele você consegue gravar, você consegue fazer uma chamada e gravar com outra pessoa que você entrevista, e você consegue editar dentro dele. Ele tem efeitos sonoros, super fácil de usar, ele é bem didático, assim, bem dinâmico, muito fácil de usar mesmo. Essa é a minha quinta dica, o aplicativo Anchor para você gravar o seu podcast. Ele já distribui para todas as plataformas de streaming de áudio, com exceção da Deezer e, por motivos óbvios, por ser concorrente do Spotify. Mas se você ir até o site da Deezer, você consegue fazer o envio, você mesmo entrega o seu podcast na Deezer. Vale a pena você fazer isso. A sexta dica é aplicativo para você editar. De repente você quer fazer uma edição mais profissional, mais robusta, que não é o meu caso. O meu podcast, ele é, vamos falar assim, caseiro. Eu faço do jeito que eu consigo fazer. Mas para quem tem aí quer fazer algo mais robusto, existe uma ferramenta que se chama Audacity, que é um aplicativo, né? Ele tem aplicativo e tem também o software no computador, que você faz a edição, adiciona vários efeitos sonoros, é algo bem completo e que deixa o seu podcast com uma cara bem mais profissional até do que o meu aqui que eu tô fazendo. Uma sétima dica: não esqueça de fazer o planejamento de divulgação do podcast. Tem que criar ali a identidade visual, a arte que vai entrar ali no seu canal. No Anchor, por exemplo, você consegue colocar a capinha do podcast e a capinha de cada episódio. Então, você pode ir alterando. O meu eu criei no Canva, para vocês terem uma ideia, né? Eu não sou designer nem nada. Então, criei no Canva e ali já me ajuda, já resolve o meu problema com as capinhas. E faça a divulgação dos episódios. Avise quanto que vai ter episódio. Tem episódio toda segunda, toda sexta. São práticas muito parecidas com a do canal do YouTube. Para quem já me acompanha em dicas nos meus canais digitais, sabe que as dicas são bem parecidas com essas do podcast. Divulgue nas suas listas de transmissão, no grupo da família. Isso mesmo, manda no grupo da família para o pessoal te ouvir. Compartilhe nos seus grupos onde você participa, nas redes sociais. Não deixe de divulgar, né? E para a gente fechar aqui com mais uma dicasinha assim, extra, né? Além do Anchor e do Audacity, o SoundCloud também faz alguns processos de edição que podem te ajudar. Agora, um momento esperado. Vou indicar para vocês alguns podcasts cristãos que eu ouço. Tem alguns que eu ainda quero ouvir, então eu não ouvi ainda, então não vou indicá-los, né? Óbvio. Mas eu vou indicar para vocês alguns que eu ouço, que eu já ouvi, que eu gosto, acho relevante e bem bacana. Um deles é o BDcast, né, do Bando de Quadrados, que eles têm uma pegada de humor muito bacana, mas falam de assuntos sérios e tudo mais.
O outro é o BTcast, que é o Bibotalk, né? Ele é famosíssimo, né? Uma das pessoas aí mais famosas no nosso meio cristão como podcaster. Outro podcast que eu ouço e que eu amo muito é do meu amigo Rodrigo Mota, do ChurchCom. É um podcast sobre comunicação extremamente relevante. Eu acho que ele está já na 5ª ou 6ª temporada de podcast. É sensacional. Ele sempre faz entrevistas e bate-papos muito legais. Um outro podcast que eu aprendi a amar chama Glocal. Ele tem um podcast, tem bate-papos teológicos e falam para o universo masculino, para a igreja de uma maneira geral, mas também tem uns episódios para mulheres. Eu achei isso muito bacana. Gosto de ouvir o Glocal. Tem o Hitcast, né, da Hitbel, lá a startup onde eu trabalho. Nós desenvolvemos um podcast, tive o privilégio de fazer parte aí do lançamento desse podcast, o Hitcast, que o nosso time comanda o podcast. Depois vocês ouçam, tem muitas dicas legais lá. E o podcast que marcou minha vida, que é o Irmãos.com, do Paulinho De Gasperi, sensacional. Ele tem, assim, ele é o podcast mais antigo no Brasil, não é o podcast cristão mais antigo, é o podcast mais antigo do Brasil. Ele tem uma vasta experiência com podcast, é assim, maravilhoso, tanto você vê o Paulinho gravando e entrevistando, como ele também, como ouvir as gravações, eles têm ali todo um cuidado também na área de missões, porque tanto o Paulinho quanto a esposa dele, a Adriana, eles são missionários, né? Então, vale a pena você investir um tempo ouvindo Irmãos.com. Esse é o podcast que eu mais ouvi na vida. Falando agora de podcasts que não são cristãos, mas que eu curto ouvir. Tem o Braincast. Eu vou tentar deixar aqui na descrição do podcast, do episódio, os nomes dos podcasts, mas se eu não conseguir, lá no meu Instagram tem um post lindíssimo, fofinho, né? Coisa de mulher fofinho, né? De um fone de ouvido da cor tipo flamingo, mais um rosa, assim, mais salmão, com um verdinho. E nesse post tem todos esses podcasts que eu tô indicando para vocês. Então, um que eu curto muito é o Braincast. O outro é o Copcast, que fala sobre copy, sobre produção de texto, é muito bom. Tem o do Estevão Soares, que é um baita profissional de marketing digital, que eu admiro, pacas. Tem também o Mais Tem Online, que é sobre séries, eu super curto ouvir lá. Eu já ouvi até episódios de série que eu nunca nem vi, achei bem legal, bem interessante. Tem o podcast da Paula Tebet, ai gente, nunca sei se eu tô falando o nome dela certo. Uma maravilhosa profissional de marketing, ela que apresenta lá o jornal da MLabs, que é um outro parceiro que eu amo muito. Conheci a Paula através da MLabs, inclusive, ela é assim, pensa numa pessoa carismática. Qualquer rede que você siga, a Paula você se apaixona, ela é maravilhosa. Dá dicas, ela é engraçada, bem-humorada, é uma pessoa muito espontânea e criativa. Super curto o trabalho dela. Outro podcast que eu gosto muito é o podcast do Comunique-se. O podcast é de um cara que eu acompanho, acho que talvez desde 2007, que é o Cássio Politi, né? Eu nunca sei se é Politi ou Politi, mas eu acho que é Politi, Cássio Politi. Que ele já foi diretor do Comunique-se, foi na época que eu fiz alguns cursos do Comunique-se. Eu lembro que o primeiro curso que eu fiz sobre o Twitter eu fiz com ele. A primeira vez que eu ouvi falar de marketing de conteúdo no Brasil foi o Cássio Politi que falou. E ele traz uns temas muito legais para o universo da comunicação. O podcast dele é toda quarta-feira, muito bom. Tem também o Trendcast, que é sensacional. E eu paro com as minhas dicas por aqui. Se você tiver alguma sugestão de podcast, eu quero te pedir para ir nas minhas redes sociais, colocar a hashtag em qualquer uma delas, tá? Vai nas minhas redes sociais e coloca a hashtag podcast e o nome do podcast que você me indica, que eu vou ouvir e vou te dar um retorno sobre o que eu achei do podcast que você me indicou. Combinado? Bom, esse é mais um podcast Comunicando o Reino. Espero que você tenha gostado desse episódio, com essas dicas para você criar o seu próprio podcast. Manda seu feedback que vai ser bênção. Que o Senhor te abençoe e a gente se vê aqui na próxima semana com mais um podcast Comunicando o Reino. Deus abençoe. Tchau, tchau.